Oi, pessoal, eu caí, agora eu voltei, desculpa. Vamos esperar aqui o doutor Enio e a Valéria? A Valéria já entrou, agora falta o doutor Enio. Tudo bom, Val? Oi, Dani, tudo e você? Tava conversando um pouquinho aqui com o pessoal e com o doutor Enio, mas travou a minha internet, agora ela voltou. Ó, tô colocando uns filtros loucos aqui. Peraí. Eu tô vendo. Pronto, agora encaixei, tá certo. E aí, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem também, tudo bem. Falta o doutor Enio agora. Isso. Vamos ver aqui se ele já tá entrando. Eu já chamei ele aqui para entrar. Ó lá, chegou. Chegou? Não tô vendo. Ele entrou. Ele não tá aparecendo aqui para mim. Você tá vendo ele? Não, eu tô vendo. Aí, Ah, agora. agora sim, agora sim. Oi, doutor, desculpa, caiu minha internet, mas podemos voltar aqui. O sinal é um problema, né? O sinal da É, internet sempre é um problema. até Tudo agora bem? estava Tudo bem? funcionando. Valério, Tudo... doutor Enio, Valéria. Como Tudo bem, vai, Valéria? doutor? Tudo bem, nos conhecemos Tudo só bem por com você? e-mail, né? Tô por e-mail. Eu tô aqui tomando kombucha. Vamos lá, né? Ah, eu também, tô aqui tomando a minha. Tomo kombucha o dia inteiro. Bom, pessoal, eu Que tô vendo que bom. o pessoal tô vendo que o pessoal tá entrando ainda, né? Então, queria super agradecer aí por todos participarem aqui com a gente, né? Conhecer um pouquinho sobre o mundo da kombucha, que eu estava falando para o doutor Enio. Não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que tem o hábito de comprar uma kombucha, né? E muitas vezes eu acho que as pessoas não sabem disso. Então, por isso que eu Sim. convidei a Valéria, convidei o doutor Enio. O doutor Enio vai falar um pouquinho sobre as análises microbiológicas e eu queria que a Valéria falasse um pouquinho sobre o mundo da kombucha para a gente, aí, dar uma aula de kombucha. Que bom. É, o que você falou é isso mesmo, né? As pessoas ainda não conhecem porque é um mercado muito novo, né, Dani? Apesar de ser uma bebida bastante antiga, porque é uma bebida que tem registros de consumo de kombucha já há mais de 2.000 anos, né? Registros oficiais. A gente sabe que popularmente agora é que está começando a ser conhecida, né? Aqui no Brasil, principalmente. Nos Estados Unidos, o mercado é um pouco mais disseminado, já tem um tempo já que eles estão entrando nesse hábito de consumo saudável. A gente começou um pouquinho depois, mas ainda é um mercado muito pequeno, né? Então, eu te agradeço também pela chance de explicar para as pessoas o que é, como funciona. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho antes, tá? Meu nome é Valéria, eu sou diretora de qualidade de Head Brewer da Bus Kombucha, uma marca de kombucha aqui de São Paulo, mas que já tem 4 anos, né? É um mercado muito novo, mas que a gente começou antes dele existir. Nossa produção da Bus começou motivado por um consumo em casa, né? Nós já consumíamos kombucha, já éramos apaixonados por kombucha e dessa paixão e desse consumo, as pessoas mais próximas começaram a entender também o que era e a vontade de fazer para as outras pessoas começou a aparecer, junto com a oportunidade do mercado também, né? E aí, obrigada pelo espaço para a gente Imagina, explicar, eu que super agradeço. porque existe também toda uma curiosidade, né, sobre os bastidores de uma produção industrial de kombucha, como que funciona isso, é uma bebida tão artesanal, tem características tão delicadas, né, como que a gente consegue produzir em larga escala, mantendo essa qualidade artesanal e aí, principalmente, garantindo a segurança alimentar, né, que é exatamente esse papo que a gente vai ter aqui hoje, né. Então, também Sim, com agradeço, certeza. além do espaço, eu agradeço também as pessoas que estão vendo a gente, né? Acho que é muito legal o interesse por isso. A gente convidou também alguns compradores das nossas redes, né? Dos nossos pontos de venda. Agradeço quem está aqui vendo, agradeço nossos clientes finais também. E aí, só para contextualizar, conforme nós fomos entrando nesse mercado, que era um mercado que, como eu falei, nem existia no Brasil, nós estamos ajudando a construir e formalizar agora, junto com os órgãos competentes. A gente chegou num patamar onde já existem tantas marcas de kombucha no Brasil que nós nos
juntamos, né, nos unimos em prol da categoria para que a bebida fosse cada vez mais padronizada, chegasse numa qualidade alta, né, na ponta, para o consumidor final, né. A Búzios hoje está em 15 estados já. A gente atende várias redes de supermercado, a gente também atende vários empórios, vários restaurantes, além dos nossos clientes direto aqui em São Paulo. E para quem tem um pouco de dúvida ainda sobre o conceito, né, o que é kombucha, o que é isso, né, que tem um monte de gente falando e que muita gente nem teve a chance de provar ainda, né. Então, kombucha é uma bebida fermentada, uma bebida obtida através da infusão de um chá. Pode ser chá verde, chá preto, chá branco, desde que vindo da Camellia sinensis, né, que é a planta que dá origem a esses chás. É um chá que é açucarado e que é adicionado de uma cultura, um organismo vivo, né? E esse organismo vivo é o que faz a mágica acontecer. O organismo que eu estou falando é o Scooby, né, que nada mais é do que a nossa bactéria que vai no chá e que faz toda a simbiose, né? Scooby é uma sigla, que significa cultura simbiótica de bactérias e leveduras. É um organismo vivo que se alimenta do açúcar do chá, né? Então ele se alimenta do chá, cresce, reproduz, e durante essa troca, dessa simbiose que acontece entre as bactérias e as leveduras dentro desse chá, vai acontecendo a mágica e vai gerando uma bebida super saborosa, com ácidos, vitaminas, enzimas, minerais, que é super benéfico para o nosso organismo, né? Super compatível com o organismo humano e muito benéfico também para a nossa saúde, né? E o Scooby o grande a dúvida, né, que as pessoas têm. Como que a gente faz para manter a qualidade? Como que a gente faz para manter a inocuidade da bactéria, a produção, que mesmo sendo em larga escala tem uma parte totalmente preservada ali no artesanal, né? Quais são os cuidados que a gente tem? Quais são as legislações que tem também? Porque é um mercado muito novo que está começando a ter lei agora, regra, padrão, né? Então, Val, onde que você consegue o Scooby? Que eu acho que muita gente tem dúvida em relação a isso também. O Scooby, ele é uma cultura que se reproduz. Então, a cada ciclo de fermentação que a kombucha é submetida, ela gera novos Scoobies. Então, na maior parte das vezes, existe uma doação, né, dos Scoobies. As pessoas compartilham, mesmo porque você mantém a reprodução ali, você vai acumulando vários Scoobies, né? E são organismos vivos, precisam ser alimentados, precisam ser cuidados. Então, as pessoas costumam doar. Posso fazer uma pergunta? Sim. Podemos dialogar ou não? Podemos? Sim, lógico! Valéria, eu sou leigo em kombucha, certo? No negócio de microbiologia. Mas eu fico curioso, sabe com o quê? É um mix de bactérias e fungos, né? Leveduras. Leveduras. Vocês já chegaram a estudar quais são essas bactérias, essas leveduras? Existe, por exemplo, em algum lugar guardado as cepas padrões para você juntar de novo? Ou é simplesmente feito assim ao acaso? Não há como. Até as marcas mais antigas sempre comentam, e há estudos antigos sobre isso, não muitos aqui, mas estudos fora, de que a cultura é tão selvagem e que já passou por tantas modificações que não tem como a gente saber exatamente quais são as cepas. Não tem um padrão exato de cepas em todos os Scoobies. Então, cada um vai ter uma característica diferenciada. Isso não dá um problema para vocês ter, por exemplo, produções, né, ou lotes que podem ter fermentações diferentes? Existe isso, não? Não, desde que essa fermentação seja controlada. A gente controla a fermentação através de diversos instrumentos, a controle de temperatura, controle de umidade, controle de pH. Então, fazendo o acompanhamento contínuo e o controle da fermentação, você consegue sim um padrão. Sim, sim. Mesmo não tendo quais são exatamente as cepas, né, que deram origem. Eu pergunto isso daí, porque é uma prévia da nossa live, né? Porque eu trabalhei muito tempo com lactobacilos, né, para fazer iogurte. Eu trabalhava numa entidade médica que a gente fazia iogurte com lactobacilos bulgáricos para tratamento médico. E os iogurtes, né, a base láctea,
você tem um equilíbrio sempre constante de lactobacillus acidófilos, vulgaris, streptococcus lácteos. Se isso altera, o iogurte fica totalmente diferente, Fica né? diferente. É outra vertente da microbiologia. Então, o pessoal mantém, às vezes, cepas equilibradas para a fermentação ficar normal. Tanto é que é gozado, né? Quando você faz iogurte em casa. Você compra um iogurte, vamos supor, industrial. Você faz o teu primeiro, fica bom. Você usa o segundo, o terceiro já o iogurte não fica tão legal, né? Sim. Por isso que eu perguntei, porque a fermentação láctica, né, com bactéria é diferente da kombucha. A kombucha tem um outro controle, outro mix. Outro controle. Mas também não podemos negar, doutor, que dependendo, por exemplo, a mesma produção, todos os scoobies que nós temos hoje na BUS foram reproduzidos do primeiro. Né? O primeiro que nós tivemos, reproduziram todos os outros e ao passar do tempo, ao longo dos anos, a gente foi trocando e crescendo a nossa base de cepas. Mas a origem é sempre a mesma. Então, assim, né? assim, por exemplo, se eu tomar uma kombucha, se eu comprar um Scooby do Canadá, que a gente consegue hoje em dia comprar Scooby da Austrália, do Canadá, de alguns lugares que eles vendem na internet, né? Eu tinha falado sobre doação, mas hoje em dia existe a venda também, né? Você vai conseguir um resultado diferente, sim. Tem mais ácidas, tem mais a fermentação mais acelerada, tem uma microbiologicamente diferente uma da outra, né? Tem mais atividade, menos atividades. Então, se eu pegar um Scooby de uma origem completamente diferente da minha, provavelmente isso vai refletir levemente no sabor, sim. Interessante isso, né? É interessante. E principalmente você que produz, né, que tem a empresa, o padrão de qualidade é manter quase sempre igual, correto? Sim. Exato. E aí é um controle que você deve fazer fantástico, né? Isso é o maior desafio, né? A microbiologia. Super desafio, né, Val? Porque tem muitas variáveis, né? A fermentação é algo que acontece de forma natural e viva ali. A gente não tem nada artificial na nossa produção, então manter um padrão com as ferramentas e controle que a gente consegue ter, mas existe ali cada lote tem a sua particularidade, porque é vivo, né? Tem a personalidade deles lá. Muito interessante. E saudável. Posso fazer um adendo? Vou fazer um adendo aqui. Quando eu conheci a Valéria, eu também não conhecia muito bem a kombucha. Eu conhecia muito pouco de kombucha. E vendo a Valéria trabalhar, quando eu entrei na indústria dela, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu tenho 20 anos de formada. E aí, eu já vi muitas coisas, assim, de pessoas abrindo um negócio e não tem nem noção dessa parte sanitária mesmo, que eu acho que é essencial. E numa kombucha, eu acho que ela é mais essencial ainda, não que os outros não sejam, mas o cuidado que a gente tem que ter em cada processo produtivo é impressionante, assim. Dependendo do tipo de fruta que você coloca para saborizar, ele vai te dar uma fermentação diferente, você tem que tomar cuidado, porque se fermentar errado pode estourar a lata. Então, a parte das boas práticas de fabricação, de passar de um tanque para outro, o cuidado que ela teve de montar a fábrica, pensando nessas boas práticas de fabricação. Então, desenvolvendo um tipo de higienização para os tanques, né, do que passa de um tanque para outro, de ter o mínimo possível de manipulação de mãos, né, de humano mesmo, né? E eu fico muito feliz, porque, assim, é um mundo muito legal, mas que eu acho que as pessoas têm que se preocupar muito com essa parte de boas práticas, porque é um produto que hoje, graças a Deus, tem a Instrução Normativa 41, né, que fala das análises microbiológicas também, né, para esse tipo de alimento, e também fala sobre os parâmetros analíticos também que a gente é obrigado a fazer. Fora os contaminantes orgânicos e inorgânicos. Então, acho que um regulamento pequeno, né, não é tão grande, né, é uma legislação fácil de se interpretar, porque ela é muito, como é que eu vou falar? Ela é muito certeira no que ela quer que a pessoa que faça a kombucha, ela tenha isso nela. E uma dos nossos problemas também, quando a gente foi fazer a rotulagem desse produto, a gente descobriu que o Scooby, ele não tem uma tabela de composição, na tabela de composição de alimentos. Então, eu não teria como fazer um cálculo teórico disso, né? Um cálculo na mão, da quantidade de
carboidrato, proteína, e a gente também teve que mandar fazer isso em laboratório. Sempre em laboratório. Sempre em laboratório. Então, assim, não é tão simples. Eu vejo muita gente falando assim, aprenda a fazer kombucha. E fazer a kombucha de qualquer jeito. Muita gente não faz as análises microbiológicas, que são extremamente importantes para esse tipo de produto. E a gente fica até agoniada de ver certas marcas, porque hoje está surgindo muita marca. Como a gente tem até dia 1º aí de julho, né, Valéria, para a gente se adequar à legislação, eu acredito que muita gente vai seguir aí. Até eu queria ver com o doutor Enio se nós somos os primeiros a procurá-lo fazer análise em kombucha, ou se o senhor já teve outros clientes que procuraram. Nunca. Primeiro, vocês são... Nós estamos começando alguma coisa que não existia realmente. Ninguém me procurou. Ouvi falar de kombucha, sabe? Ouvi falar assim em propaganda, mas nunca me procuraram. Nem tem ninguém fazendo. Vocês são os primeiros, né? A Valéria e você. Nós vamos ter um caminho pela frente que não é muito simples do ponto de vista microbiológico. Vocês já colocaram muito bem feito, né? A fermentação é um mix de bactérias e leveduras. Você falou uma coisa interessante, que é até difícil fazer uma rotulagem até certo ponto. É um detalhe minucioso para fazer, por exemplo, a centesimal, né, de uma kombucha. Isso. E do ponto de vista microbiológico, é pior ainda. É pior ainda. Você quer que a gente já comece falando das análises? Sim, legal. Pode ser, Val? Tá. Pode. Você sabe que eu tenho aqui o item 6, né? Chama proibições dessa 41 que a gente tem que seguir, e me preocupa algumas coisas. Tem um monte de coisa aqui que não é comigo, mas o item 6.1 é. O que nós estamos preocupados hoje? Já conversamos uma vez com você aqui. Nós estamos vivenciando a mudança da RDC 12 para a RDC 331, né? Que tem a IN60, que são os padrões microbiológicos de alimentos. Eu participei durante 3 anos, sou um dos consultores da Anvisa para essa legislação. Mesmo assim, muitos alimentos ficaram fora, a gente não consegue encaixar. Kombucha é um, insetos é outro, você tem uma série de coisas que não se encaixa na legislação. Quando a gente fala de leis, hoje é obrigatório, viu? Se vocês pegarem a RDC 331 no artigo 4, é obrigado indústrias ou serviços de alimentação, qualquer um, desde o ambulante até uma indústria, fazer análise microbiológica dentro de um complexo previsível. Por exemplo, o cara que faz cheeseburger, ele vai ter um número menor de amostra que uma indústria, que faz milhões de lotes, né? Então, isso vai longe se a gente começar a entrar direto lá. Como é que colher a amostra, como é que vamos fazer? Você vai fazer uma amostra indicativa, que é uma amostra só, ou representativa, que são 5 de cada lote. O que está pegando agora da 331 é que é obrigado a analisar, não era obrigado. Então, por exemplo, a RDC 12 te dava padrões microbiológicos, tudo. Mas você não era obrigado a analisar. Se você não quiser analisar, ninguém poderia obrigar. Agora, uma das mudanças que eu achei curiosa é lei. Tem que analisar. Se for uma por ano, mas tem que analisar. Certo? Então, por exemplo, vocês com a kombucha, que é uma indústria praticamente. Ninguém faz kombucha no restaurante, concorda? Não é um produto de você fazer no serviço de alimentação. Ninguém vai se aventurar. Se bem que se aventuravam a fazer iogurte, né? Que saiu uma porcaria, tá contaminado. Mas, por exemplo, a kombucha é algo muito delicado e artesanal. Ela configura indústria. Ao configurar indústria, você vai ter que trabalhar a amostragem. Então, lá tem 3 itens no artigo 4 da 331. Você tem que analisar e o teu produto tem que estar de acordo com os padrões da IN60. Não é mais da RDC 12. Se você olhar a 41, ela vai ter que ser mexida também, sabe por quê? O item 6.1 diz lá, presença de contaminantes microbiológicos em concentração superior ao limite estabelecido é proibido, né, do que a RDC 12. Se você observar a RDC 12, não tem padrão para kombucha. Não tem padrão para fermentado vegetal. Recentemente a gente até passou por isso. A gente passou por isso. A gente teve que explicar para os laboratórios que, como é algo muito novo, tem essa adaptação de chás, né?
Mas olha, eu consultei a Anvisa, vai ser complicado. Vamos chegar lá, peraí. Daí não tem na 12, não tem. Agora tem a 331, correto? Uhum. Então, vamos voltar só para o artigo 4 da 331. Tem que analisar, você tem que fazer um plano de avaliação periódica, que chama, né? Avaliações periódicas de alimento. Por exemplo, você tem que avaliar ou mensal, ou cada 2 meses, ou cada 3 meses. Depende de que você vai fazer. E você, como dona da empresa, e talvez o fiscal, que no outro artigo 9, ele pode decidir se ele quer indicativo ou representativo, é o único que pode decidir, é o fiscal. Então, por exemplo, vamos supor que você faz... Vou dar um exemplo, hein? Estou chutando. Uhum. Você vai fazer aí 10 mil latinhas de kombucha, certo? O fiscal vai entender assim, o que adianta eu pegar uma? Isso não representa um lote tão grande. Uhum. Então, ele vai te mandar fazer periodicamente um número básico, que é o número N, chamado até 5, fundamentalmente. Então, vamos supor, você faz um lote, você pega 5 amostras aleatórias e configura a amostra representativa. Uhum. O que não acontece, por exemplo, numa cozinha que faz arroz e feijão para 100 pessoas. Se eu pegar 5 amostras de cada coisa, eu acabo com o alimento deles, né? Mas isso, na realidade, é você, dona, com o fiscal. Ninguém pode botar a mão nisso, tá? Uhum. Mas só para falar para você que agora nós temos que analisar, você tem que fazer um plano periódico e saber se vai trabalhar em indicativo ou representativo. Isso você que vai fazer a decisão. Certo. Minha preocupação é que estudando a RDC 331, a IN60, não dá para encaixar. Eu vou passar aqui até o fim do negócio aqui. Você falou, né, Daniela, que nós podemos colocar em café chá de produto para infusão? Lembra disso? Foi o que a gente pensou. Foi o que a gente pensou. Só que tem o seguinte, eu consultei o pessoal lá, essa item 17 da IN60 não é para o produto final, é para o produto que você vai fazer a infusão. Então, por exemplo, eu pego um chazinho seco, é ele que eu vou analisar nesse item, e não o produto final. Não tem aqui, por exemplo, um produto final já, a kombucha final, alguma coisa no final dele. Não é um refrigerante, nada. Vou chegar lá, peraí. Então, não dá para encaixar no item A nem B, porque a gente não está encaixando no produto final, e sim naquilo que você vai usar. É bem claro o item, ó. Café, cevada, chá de produtos similares consumidos sem emprego de calor, ou com emprego de calor. Então, você vai analisar antes de fazer a diluição ou a mistura. Então, não dá para encaixar em chá. Podemos, né? Mas vocês vão me auxiliar onde a gente vai encaixar para a gente poder criar alguma coisa. E eu acho que é o que nós estamos fazendo com os padrões hoje para fórmulas infantis manipuladas. Você sabe que não tem mais a legislação, né? T31 tirou. Então, eu faço parte de uma comissão do GENELAC para criar uma nova legislação e criar critérios para embasar. Que você tem um lactário, só tem padrão para produto industrializado, aquele produto que você compra na indústria. Mas você mistura no leite e vai dar para a criança, não tem padrão mais. Como é que a gente faz para analisar isso? Então, nós estamos criando um sistema. E eu acho que a kombucha merece uma legislação que inclua nessa nova revisão. E vocês vão ter participação disso, inclusive a Valéria. Com certeza. Na IN41 para chegar na Anvisa e falar, o nosso trabalho aqui é esse, os padrões são... Nós vamos criar um padrão para isso, para criar um item novo dentro da IN60. Então, eu não consigo, como microbiologista, encaixar no A ou no B do 17. Aí eu fui lá para o bebidas não alcoólicas, que é o item 12, né? Então, você teria lá, refrigerante não é. Refrescos, ressucos, néctares e outras bebidas não carbonatadas, não é. Você tem lá suco desidratado, não é. Suco concentrado, não é. Sucos e outras bebidas submetidas a processo. Se você tivesse na kombucha um processo tecnológico, aí poderia encaixar no item E. Você pasteuriza, aí tem um item. Se ela for pasteurizada... Sim, aí se encaixa aí, né? A gente até pensou nisso, né, Valéria? Existe a se possibilidade... fosse pasteurizado, daria aí, né? Se fosse pasteurizado. Sim. Ou se você incluísse algum conservante, acidulante também, poderia encaixar em outro item. Também. Aí também você vai não é a intenção, né? A gente procura deixar o produto mais natural possível, né? Claro. Mas claro. Existe realmente essa necessidade das marcas se unirem para que a legislação também abra essa adequação para o nosso produto, né? Isso aconteceu com a IN41, mas é um negócio tão preliminar ainda, é tudo tão inicial, né? Foi publicado em 2018.
né? A gente tem... Você sabe? 2019, na verdade. Sempre quando entra um produto que não está na legislação, a gente solta análise de orientação. Eu faço o resultado, a gente faz um completo, que eu falo, contagem de mesófilo, bolor levedura, salmonela, estáfilo, cereus, clostridium não, que não é carne, e coli, Escherichia coli. Mas é uma análise, eu dou os resultados. E aí? Quanto de cada um pode ter? Né? Esse é um parâmetro. Qual é o padrão, né? Nós temos que criar os critérios, né? Precisamos até pegar em alguma coisa internacional. Vocês já viram alguma coisa fora do país sobre isso? A Valéria que trabalha muito com isso, né? Tem algum país que já tem uma legislação microbiológica? Microbiológica não sei responder. Existem diversos padrões já diferentes de um país para o outro, de uma região para outra, com relação ao nível alcoólico, né? Inclusive tem até uma pergunta, né, que eu vi que colocaram aí sobre como que... Eu não estou lendo as perguntas, gente. O controle de álcool, né? Como que é feito o controle de álcool durante a fermentação, né? A kombucha é um grande desafio isso acontecer, porque existe sim uma produção de álcool natural, todo o processo fermentativo gera um residual de álcool. O álcool, existe uma série de estudos já do álcool, especificamente da kombucha, os benefícios e malefícios para a saúde. E não há malefícios, e o álcool, a atividade que ele tem dentro do nosso organismo, da kombucha, é completamente diferente de uma bebida alcoólica, né? Tem até ações microbiológicas internas no nosso organismo que nos protegem, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, doutor, existe uma série de estudos sobre o álcool, existem padrões diferentes de um país para o outro. Por exemplo, no México, o nível alcoólico permitido pela legislação é 2. Aqui para a gente é 0,5. 0,5, No Canadá é 1,2, se eu não me engano. Então, existem padrões diferentes relacionados ao álcool. Agora, o padrão microbiológico, eu não saberia responder de pronto. Por quê? Eu tenho certeza que quando a gente tentar, né, fazer um critério para se tornar uma legislação, que quando você cria o critério interpretativo e não é lei, é critério. A hora que se torna uma publicação oficial, chama-se padrão. Tá? A Anvisa vai pedir, sem dúvida, o que fazem nos outros países. Cobraram isso da gente agora, do lactário. Nosso lactário está rebolando para achar, nós já achamos alguma coisa. Mas nós precisamos achar em algum país, se alguém já analisou ou sugeriu, né, para esse produto, kombucha, quais são os micro-organismos, e quais são os micro-organismos a gente até sabe, mas quais são os valores deles? Quanto pode ter de cada um? Eu tentei até incluir no item 23, alimentos a serem consumidos após a adição de líquido, mas não é. Esse aqui não tem nada a ver também, não né? Tem. Não dá para encaixar. Então a gente eu acho que ele não se encaixa em nenhum, na verdade, né, doutor Enio? Sabe o que pode ser feito? Pode ser feito uma coisa que nós fizemos até hoje com o lactário. Eu criei há um tempo atrás, no lactário, eu estou fazendo só um paralelo para vocês. Eu criei, em função dos micro-organismos que a indústria fala, por exemplo, lactário se pega salmonela, cronobacter, E. coli, tudo isso. Nós vamos pegar as bactérias comuns e vamos criar um critério em que vocês que têm empresa de kombucha, bate o martelo, olha, nós vamos analisar por aqui, certo? Então, aí os laboratórios vão ser avisados que quando não tem lei, você que pode mandar analisar, Valéria, você pode falar, eu quero que interprete por esses padrões. Você pode exigir isso. Quando eu analisei muito tempo alimento de animal, você sabe que nós não temos no Brasil, o mapa tem pouco, uma ração para animal, ele pega de fora. Então as empresas de ração falam, olha, eu quero que analisa essas bactérias com esses critérios. E a gente tem lá uma avaliação que é critério oferecido pelo cliente. Vai acontecer com a kombucha a mesma coisa. Nós podemos até sugerir, né, quais as bactérias que seriam importantes. Porque é um produto que a origem são bactérias que você não conhece, não podemos nem pesquisar. Você não pode colocar um número de leveduras muito baixo, nem contagem de mesófilos, porque você usa a fermentação. Exato. Você pode, né? Então você tem que criar, por exemplo, fazer uma análise da kombucha e ver como ele está hoje. Qual seria o número básico de uma kombucha pronta para mesófilos e para bolores de levedura? E a partir daí estipular. Quando isso pular muito para cima, seria uma condição higiênica insatisfatória. E dar uma olhada quanto é que tem. Vamos reduzir, né? Salmonela, coli e estáfilo, só. Talvez cereus, né? Porque é vegetais. A gente pode, né, se vocês analisarem, a gente pode criar em função de uma análise de um produto bom. Olha, essa está própria para o consumo, né? Do ponto de vista sensorial e industrial.
Mas o que ela consta de bactérias? Como é que você vai saber, né, Valéria, que trabalha, se o coliforme 10, 20, 30 é esperado ou não? Porque você tem que ter um norte, concorda? Sim. Se pega uma empresa aí de fundo de quintal que quer fazer e não tem critério, ela vai soltar 100 coliformes fecais para acabar com o produto. Exatamente. Não é? Por isso que eu acho que nós devemos batalhar em conjunto o que é o esperado, qual é o minimamente esperado para uma amostra de kombucha. Aí nós vamos estar num caminho muito legal, hein? Para interpretar. Hoje nós temos um braço muito, muito interessante, doutor, que é a Associação Brasileira de Kombuchas, né? Legal, hein? Nós somos uma associação não governamental, né, sem fins lucrativos, e nossa intenção é somar forças, contato entre os produtores. Eu faço parte da diretoria da BCOM hoje, né? Eu sou da última eleição até 2022, eu faço parte da diretoria, então a gente tem trabalhado incansavelmente em somar forças. Tem uma diretoria técnica que corre atrás de pesquisas científicas internacionais mais desenvolvidas, né, porque a gente não tem estudo aqui no Brasil, justamente para somar esse monte de informações que já existem mundo afora e trazer o máximo de padrão possível para cá. Né? E foi assim que a IN41 surgiu, de forma preliminar, e agora precisa ser melhorada, né? Eu acho que vai dar força para a Anvisa criar exatamente os padrões para isso, né? Lembre-se que quando você vai criar um padrão para qualquer alimento, você tem que pegar toda a cadeia produtiva. O que pode contaminar o alimento? O que as matérias-primas trazem, certo? O que a mão traz? O que a superfície traz? O que a embalagem traz? O que o produto final vai ter? E vamos supor que você faz um produto que está muito bem feito, mas a tua embalagem está com um cole. Algum problema aconteceu. Por isso que a gente tem que ter um norte, né? Que não pode passar de um X. Sim. Doutor, eu acho que nesse caso, fazer uma matriz de risco seria fundamental para os processos produtivos dentro da indústria de kombucha, né? E é uma coisa que a gente, desde quando a gente começou, a gente vem conversando muito sobre isso, tanto é que a gente montou todos os processos operacionais, né, de cada área lá dentro, e depois a gente vai fazer uma matriz de risco para cada etapa do processo produtivo, para a gente descobrir quais são os riscos que a gente tem em cada fluxo, né, que tem lá dentro, até o invase, né, final. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: hoje, então, a gente tem a Instrução Normativa 41, que fala para a gente seguir a RDC 12, que não é mais ela, né? Já começa por aí. Já começa por aí. O que a gente pensa hoje? A gente não tem parâmetro, não dá para colocar a kombucha em nenhum lugar, mesmo que esteja escrito lá na IN 41 que a gente tem que seguir ela. Hoje, como a gente não tem esse parâmetro, e a gente resolveu fazer pelo chá também, né, que acho que era o que mais se assemelhava, né, pelo pouco entendimento aí que a gente tinha, e a gente está esperando, quando a gente for, a gente está tirando o registro, né, quando a gente for tirar e mostrar para o mapa, né, quais foram as análises que a gente fez, se eles vão realmente aceitar isso. Porque é o que o senhor falou, não tem parâmetro, então tudo que a gente fizer ele vai ter que aceitar, não tem, ou eu estou errada? Não, você está certo, você está certo. Você reparou o seguinte, se você colocar no item 17 chá, você só tem dois parâmetros. Eles chamam de indicador. Indicador é o micro-organismo, critério é o valor, isso é bem interessante. Você tem salmonella e coli. Salmonella e Escherichia coli, só. Aqui não tem coliforme, não tem bololevedura, não tem mesófilo, não tem staphylococcus, não tem nada. É bem simples, né? Por exemplo, tem que ter ausência de salmonella e coli até 10. Será que isso é válido? Então, o que eu acho que deveria fazer? Deveria fazer a análise completa. Que o Ministério vai perguntar assim, mas por que você tirou o bololevedura? Por que você tirou o mesófilo? Porque quanto menos indicadores, mais fácil você vender o produto. Mas também você tem menos controle, certo? Então, o que seria o ideal? Seria fazer análise, né? Análise da kombucha pronta. Completa. Sem o clostridio não entra porque não tem carne. E vamos ver, em média, quanto pode ter um bololevedura? Vamos supor, 20 mil. É um número. Mesmo que você vá tirar, que não vai utilizar. Mas você precisa ter uma ideia. No procedimento convencional, né, de uma kombucha bem feita, quanto que eu posso ter de bactérias? Porque essa mix que a Valéria falou, entra bactérias mesófilas também. Entra um grupo de bactérias.
Então, quanto que tem? Quanto que tem de coli? O ideal é não ter quase nada. O ideal era ter 10 no máximo, por um padrão que a gente tem nos alimentos. Quanto que tem de estafilococo? Até 100? Quanto que tem de cereus? Até 100. Isso, para mim, é o básico para a gente poder bater o martelo. Ó, não compensa pôr bolor e levedura, porque a fermentação é muito alta, vai dar um erro de análise. Não compensa por mesófilo, porque o mesófilo, né, vai levar lá para cima. É que nem quando analisa iogurte. Não adianta analisar mesófilo. Tem milhões de lactobacilos lá que podem multiplicar. Eu acho que para você exigir do Ministério, ó, não vamos colocar essa bactéria, nem essa, você tem que ter um dado mostrando que foi analisado, foi visto, foi feito, e não compensa. Não compensa. Esse é um caminho, tá? Eu estou sugerindo. Né? Tem uma e as análises vão mostrando. É uma pergunta bem leiga, tá? Gostaria que o senhor me explicasse se o baixo nível de pH que é exigido numa kombucha protege de alguma forma de alguma, né, contaminação? Protege a multiplicação. Você sabe que pH 4,5 abaixo, as bactérias patogênicas não multiplicam. Muito difícil. Tanto é que o palmito, para você vender naquelas latas, o palmito tem um pH baixo, né? O invase. É sempre abaixo de 4,5, essa é a legislação. Os patógenos raramente multiplicam em pH muito baixo por um certo tempo. Vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, coisas assim. Mas as bactérias ambientais podem multiplicar. O fungo, principalmente, você tem bolor, às vezes, multiplica pH 2,5. E levedura também é pH baixo. Só que você pode proteger realmente patógenos. Olha, salmonela, coli, cereus, estáfilo, isso aí raramente multiplica no pH muito baixo. Você não precisaria nem pôr preservantes nem conservantes, né? São duas coisas básicas que seguram a bactéria. Atividade de água baixa e pH baixo. No teu caso, a atividade de água é alta. Né? A atividade de água baixa é uma farinha, um pãozinho, coisa desse tipo. Então, você teria a sorte de mediar, se você tiver um pH 4, melhor ainda. Espetacular para segurar essa microbiota. Agora, você não fica livre da qualidade. Vamos dividir duas partes. Uma coisa é o indicador higiênico, qualidade. Outra coisa é o indicador sanitário. O sanitário, bactérias patogênicas que eu falei até agora, elas seguram o pH. Mas os outros que são higiênicos, você pode, com um certo tempo, isso tem que fazer o prazo de validade, concorda? Você pode ter, por um certo tempo, uma fermentação extensiva que alterou o gosto. Sim. Que alterou. Ou armazenamento fora da temperatura ideal, que também sai do padrão, né? Isso. Tudo isso, o pH baixo pode não resolver muito. Porque são bactérias que se multiplicam em pH baixo, certo? E outra coisa que segura as bactérias é a refrigeração. Nesse teu caso, o produto é estável em ambiente ou refrigerado? O que no nosso caso, ainda só é refrigerado, por hora. Ainda não temos estudo suficiente, mas pode ser que sejam no futuro, né? Sabe o que precisa, Valéria, no futuro? Você estipular a temperatura básica de rotulagem. Sabe por quê? Porque você tem que fazer um prazo de validade. E prazo de validade é produto ou processo específico. Quanto tempo eu vou deixar, em que temperatura eu vou deixar, em que condições. Vamos imaginar que você fez um prazo de validade a 4 graus Celsius. Durou 5 meses. Aí você vem no supermercado que está a 10. Sabe o que vai acontecer? Esse prazo de validade vai cair para um mês. Sim. E isso tudo que tem que fazer. Eu estou fazendo prazo de validade aqui para certas pequenas indústrias ou pequenos produtores. O cara fala, não, eu quero deixar o plástico refrigerado. Refrigerado é de 0 a 10, meu amigo. Você tem que fixar a temperatura. Sim. Então eu vou fazer a 4. Mas o teu comércio vai estar a 4? Ah, não. Então eu vou fazer o shelf a 10. Porque se ele aguentar a 10, ele vai aguentar a gôndola do supermercado, entendeu? Sim. Que geralmente fica aberta, né? As geladeiras de supermercado, as expositoras, geralmente elas são abertas, elas não conseguem manter a mesma temperatura que nós conseguimos manter dentro da indústria, né? Com a câmara. A gente tem um sistema na câmara que ela vai colocando, ela vai fazendo um medidor, né, de temperatura, e a gente tem um relatório automático dessa medição. Que não para, né, Valéria? De 2 em 2 horas. Então, tem alguns processos que a gente usa para fazer o controle, né? Desde a produção mesmo, começa lá na infusão do chá, né? E aí a gente vai controlando todos esses processos até chegar na ponta. Esse que a Dani falou agora é um dos exemplos, né? A gente tem o relatório de armazenamento da câmara, a gente tem o relatório de armazenamento até dos carros de entrega, né?
certo? A gente consegue saber até na porta do cliente o quanto a temperatura estava, o produto estava armazenado aqui, temperatura, né? O teu produto, por ser natural, é um desafio. É um desafio terrível. Muito. Por exemplo, um refrigerante, uma Coca-Cola, por exemplo. Por que ela fica no ambiente ano? Aquilo lá é um complexo de preservantes com pH 2,5. Está 3,2. Então não vai multiplicar mesmo nada lá. Tem ácido, tem CO2. pH 3,8, 3,2, às vezes 3. Um monte de produto químico que a bactéria não suporta. O que o açúcar vai fazer? O açúcar vai ficar inerte, porque a bactéria não vai conseguir multiplicar. Sim. No caso de vocês, não tem nada disso. Vocês estão lutando com uma coisa muito natural, por isso tem que ter... Agora, você pode segurar o pH mais baixo, isso não vai ser um problema. Por exemplo, não é um produto químico, entendeu? Que vai te dar problema. Mas o pH ajuda muito, ajuda muito. É que é entre 2,5 e 4,2, né? É baixo. É baixo, eu queria contar um pouquinho para o pessoal sobre a nossa descoberta, mas a gente não vai falar exatamente como é que foi o processo, né? Mas a gente teve uma grande preocupação quando eu fui procurar o senhor com as latas, que é uma coisa que talvez muita gente nem se preocupe. Quando eu conversei com a Valéria, a gente ficou pensando assim, como é que a gente vai entender que o processo de higienização que a gente faz na lata, ele realmente é eficaz e que não vai contaminar o meu produto final. E foi aí que a gente começou a fazer uns estudos sobre isso, e a gente começou a ir atrás, procurar para o pessoal que fornecia as latas, como é que eles faziam esse processo. E a gente não ficou muito convencida com o processo e foi procurar o senhor, porque a princípio a gente achou que fosse um suave básico, assim, né? Mas eu queria queria que o senhor contasse como é que o senhor fez essa análise na lata pra gente. A gente não vai contar quais eram os processos que a gente tinha de higienização, né? Porque a gente ainda está conversando muito sobre isso. Mas só porque eu achei que foi muito legal a gente inventar isso, né? Porque não está escrito em nenhum lugar que a gente teria que fazer dessa maneira. Foi uma iniciativa, né? Foi uma iniciativa. A ter a garantia de que o produto, de que a embalagem está sendo adequadamente higienizada, né? Olha, o que eu fiz nesse trabalho com vocês, eu já faço há algum tempo, com vários tipos de produtos. Faca de cozinheiro, latas, embalagem, um monte de coisa. Essa técnica é tirada do compêndio, certo? Aí precisa fazer direito. O compêndio diz o seguinte, você tem que dar um resultado por centímetro quadrado. Então, envolve um pouco de matemática. Lembra da latinha? Essa lata, o que eu fiz? Eu calculei os centímetros quadrados, acho que deu 200 centímetros quadrados, que tem a fórmula da lata. 6,2832 vezes H vezes altura vezes π dá o volume da lata. Eu joguei 20 ml de salina esterilizada. Antes disso, peraí, eu contaminei as latas. Eu fiz um complexo de mix de estafilococcus e Escherichia coli, que é a minha base, né? Eu preciso saber o ponto de partida para saber se o procedimento feito resolveu ou não. Então eu contaminei as latas, né? Fomos 3, né? Vamos falar a verdade. Uma, eu analisei o ponto de partida, né? E as outras 2 foram para procedimento, que depois voltaram para a gente analisar. O ponto de partida, para mim, depois que eu contaminei, eu joguei 20 ml de salina esterilizada, agitei bem, e fiz a semeadura em placas, e deu uma contagem de laje, acho que de 2.800, alguma coisa assim. Foi o meu ponto de partida. Aí foi para fazer os procedimentos. E voltou. Eu fiz a mesma coisa. Joguei 20 ml de salina numa, na outra, agitei bem, o mesmo processo, e analisei. Tanto é que aí você vê quem reduziu ou quem não reduziu. Entende? Porque se você não fizer o ponto de partida e uma tecnologia que te dá um resultado básico por centímetro quadrado ou por área, você não vai saber o que está acontecendo. Não adianta pegar um suave e fazer assim. Não é isso. Na minha cabeça era chegar aí com a latinha e o senhor fazer um suave. Aí eu descobri que não é assim. Então, só para o pessoal entender, eu levei 3 latas, né? Uma lata que a gente tinha lá, sem contaminar. Aí o senhor contaminou a lata, 2 latas para mim. Uma eu passei num processo de higienização e a outra num outro processo de higienização. E aí o senhor fez essa comparação com a lata sem a contaminação. E aí a gente descobriu qual era o método eficaz para que a gente tivesse certeza que se tivesse, né, a possibilidade de uma contaminação com o processo X,
a gente realmente conseguiria controlar isso, né? E foi muito legal, eu acho que foi até um grande aprendizado para a gente, né, Val? Muito, muito mesmo, muito bacana. Ficou bem mais segura, né, também. Você pode até fazer isso com outros produtos e outros processos, outros procedimentos, não é só. Eu trabalho muito para empresas que faz equipamentos para lavar prato, né? É muito interessante. Outro dia eu fiz um trabalho que é obrigado, né? Desculpe comentar isso, é obrigado, todo mundo que tem cinema, agora em pandemia, né? Todos os cinemas que tem 3D tem que ter o óculos desinfetado por máquina. Olha que interessante, é uma lei isso, hein? Aí o dono da empresa falou, ele vem e falou, eu quero ver se a minha máquina, que lavava prato, agora lava óculos, né? Então ele adequou a temperatura com água, e eu fui lá na empresa, contaminei os óculos, né? Igualzinho. Colhi uma área igual, depois passou na máquina. A máquina funcionou muito bem, porque é uma máquina quente, jato de água, o óculos é liso. Então eles obrigaram o cara a fazer um trabalho desse para saber se a máquina desinfeta e pode ser vendida para o cinema. Porque é obrigado a ter. É o que vai acontecer. Você vai desenvolver um procedimento que se adeque à tua empresa, né? No caso a Valéria, que seja seguro e que reduza quase a zero uma contaminação para você não ter o problema seguinte. Exatamente. Né? As embalagens vêm do lugar que você não sabe, né? Doutor, lá a gente faz 5 sabores diferentes, né? O senhor acha que teria necessidade de fazer análise em cada sabor ou por ser kombucha tudo, poderia fazer análise só em um sabor? Você precisa analisar. Se o sabor trouxer uma bactéria ou uma contaminação diferente do que você tem, não precisa, certo? Ou você pega aquele que é mais mix. Tem um que você tem 3 coisas, tem? Tem, né, Val? Então, tem. Normalmente, São numa primeira vez... tem um que é um só, e o que tem mais são 3 ingredientes, além da base, né? Eu acho o seguinte, a priori, seria fazer aquilo que tem mais misturas de coisas, né? Entendi. Já que o processo é o mesmo, Mas isso não impede, numa sequência de análise, fazer um, fazer outro, para você cercar e ter documentação, certo? Mas você pode se basear naquele que é mais misturado, que foi a chance de ter mais bactérias. Então, o plano que você vai fazer vai exatamente isso. Põe no papel o que você tem, quais são os ingredientes, o que pode trazer de... É uma PPCC, lembra? Quais são as bactérias, vírus, fungos, contaminantes químicos. Vamos falar só de micro, que é a minha parte. Então, a gente pode até estudar quais são os ingredientes, o que ele pode trazer. Dependendo do que ele pode trazer, será que a fermentação segura? A fermentação vai ter um efeito deletério para bactérias, hein? Apesar de você, por exemplo, você trabalha com bactérias do mix, né, o SCUB, né, que você fala. Eles são concorrentes do patógeno. O patógeno morre. Muitas vezes, a concorrência metabólica, os micro-organismos utilizados, eles ganham dos patógenos. Então, você tem uma grande vantagem aí. A fermentação diminui salmonela, diminui coli, diminui staph, diminui cereus. É uma coisa boa metabolicamente falando. Mas aí você tem que ter todo um procedimento complementar de higiene das latas, higiene do procedimento todo. Aí você faz o seu programa de preparação, né, Kent? Sim, que é exatamente o que a gente criou aí ao longo dos meses, né? Dos 3 meses. Todos esses fluxos a análise microbiológica, ela te dá uma base. Se o que está acontecendo está bom ou está ruim, certo? Às vezes, a gente faz uma análise e apareceu uma bactéria. Putz, você quebra a cara para saber de onde ela veio. Será que era da embalagem? Será que era da manipulação? Será que é do ingrediente? Será que é do processo? Né? Uma fermentação, na verdade, é um processo que altera. O procedimento é quando não altera, o processo é quando altera. É um quebra-cabeça, mas a partir do momento que você equilibra isso, você bate o martelo e tenta fazer sempre igual. Que nem é o caso da desinfecção, redução de latas, né? Das embalagens. É muito interessante isso. O trabalho que você fez, né, Daniele, foi muito legal, essa curiosidade. Você percebeu que tem que trabalhar com situações que você não esperava. Porque a gente tentou achar o problema, né? Tipo assim, aonde causaria um problema aqui? Que é a matriz de risco, né? Por exemplo, olha, quando você vai trabalhar a higiene da tua empresa, né, no caso da Valéria, o suave também se colhe, mas por área específica. Não é passar o suave astral, o pessoal faz suave astral, já viu? Faz suave aí. Você tem que escolher uma área do compêndio, 50 centímetros quadrados. Vamos supor que você tem uma bancada que você trabalha, desinfetou e tal. A gente vai lá e coleta.
E a gente tem um critério para isso, até 50 bactérias por centímetro quadrado, ausência de pseudomonas, coli, estáfilo. Isso é um critério que não tem lei também, hein? Para mãos e superfícies não tem legislação. O meu doutorado na USP, eu acabei em 93, foi em avaliação de superfície de cozinha. Para mim foi uma surpresa o que tinha e o que não tinha, para adequar procedimentos de higiene. Então isso um dia também pode ser feito na manipulação, para você saber onde a situação está mais crítica ou menos crítica. A microbiologia é indicadora dessa situação. Por isso que tem que se fazer, é muito bacana. Entende? Isso aí é legal fazer. Se você quiser um dia, Valéria, vem aqui de novo, eu te mostro como é que faz, você aprende. Eu como quero. É que faz a coleta. Eu quero. Eu treino quase todo dia, pessoal, aqui das empresas. Já aprendi tanto sobre tudo isso, todo esse universo, a gente precisa aprender cada vez mais, né? Se tiver a chance ainda de ter uma aula com uma pessoa como o senhor. Isso aí não tem custo. Se um dia vocês quiserem ver como é que é a coleta, venham aqui, marca comigo. É 1h30, 2 horas no máximo, que a gente fala como colher, como manipular o suave, como fazer a análise, como fazer a área, né? Você tem ideia do que é. Legal. Geralmente eu tenho treinado as pessoas que têm controle com o laboratório, comigo, né? Com a CDL. Ela vem, treina, eu dou todo o material de graça, os suaves, mas ela tem a obrigação de mandar para nós. Mas com vocês não tem problema, eu posso ensinar sem problema nenhum. Então não é tudo comércio, entendeu? É aprendizado mesmo. Com certeza, é troca, né? Uma troca também, né? Sim. Então, isso é muito importante. Então, você está num caminho excelente, viu? Mas eu volto a falar, precisa avaliar a microbiota do produto pronto para você ver como está, para poder criar o critério, para depois criar a legislação. Sim. Para revisar 41, não é isso? Isso, e a análise frequente, né? Que acho que é até um assunto que tantas indústrias hoje de kombucha têm a dúvida, né? Com que frequência que a gente tem que analisar, né? Qual que é o critério que a gente precisa... A frequência depende da segurança que você tem no procedimento, no fluxo todo. A gente faz isso em cozinha. Cozinha muito bem montada, áreas muito boas, muito bem higienizadas, que tem práticas muito bem aplicadas, tudo controlado, temperatura medida. Você não precisa analisar toda hora. Você pega eu falei em cozinha, né, que é o que eu mais trabalho. Você pega uma cozinha xixulenta, cheia de coisa, cheia de problemas, você tem que analisar mais a miúde para saber o que acontece. No caso de uma empresa de kombucha, a partir do momento que você definiu o procedimento todo de preparação, o fluxograma, não é toda hora que você vai analisar. Você faz uma programação cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses. Depende também do custo de cada um, né? Sim, é custoso, né, fazer análise, né? A gente tem um custo alto e acho que as pessoas precisam saber disso, né? Tipo, as indústrias que investem nisso, elas estão dispostas a entregar o produto com maior qualidade, né? O preço de análise é uma coisa muito curiosa. Quanto mais certificações tem um laboratório, mais caro ele tem que pagar para as empresas. Então é muito caro. Eu tenho a aprovação da prefeitura, que é o CMVS, né? Tem uma aplicação de uma lei internacional da Anvisa. Então, meu preço é mais baixo, porque eu não tenho acreditação do Inmetro nem Rebra. Não me interessa isso. Meus clientes não querem isso. A análise é feita igual em todo lugar. Põe isso na cabeça. Seja com certificação do Inmetro, com rede brasileira de laboratório da Anvisa, a análise é igual pelo compêndio, é lei. Agora, por que o meu preço é mais barato? Porque eu não tenho que pagar taxa, que eles pagam. Sim. No nosso caso, existem alguns parâmetros que precisam ser analisados por laboratórios com essas credenciais, né, que são exigidos pelo MAPA, né? Não são todas, mas algumas análises, até nós mesmos tivemos essa conversa, né? Porque o senhor mesmo recomendou quais são os laboratórios por conta de algumas exigências, né? Eu tenho feito análise para várias empresas como controle, né? Mas quando ela precisa de uma análise que tem que mostrar para fiscal ou mostrar para o critério, ela faz no laboratório acreditado pelo Inmetro. Exatamente. Pela lista de laboratórios que eu tenho. A nossa não tem validade, por exemplo, de registro, né? Porque eu não tenho validade pela Anvisa. Mas outro dia eu fiz um laudo para um cozinheiro que foi aprovado na França. Nossa! É interessante. Nossa, que legal! O indivíduo ele acredita no trabalho, sabe, conhece o serviço e foi que deu certo. Mas para efeito jurídico, não, tá? Tem que ser aqueles laboratórios, eu falei com a Valéria, que tem acreditação e tem certificações, né? Que vão com o tempo, assim. Mas isso é muito caro, eu não estou nessa fase ainda. É exatamente isso que parece, né? E aí a gente estava falando das datas.
eu queria só dar, mostrar para o pessoal, a gente comercializa em latas, que é exatamente a pauta que a gente estava falando agora, né? Da higienização da embalagem, é uma lata como essa, de 269 ml. Tem muita gente que tem dúvidas, né, sobre kombucha na lata, será que, né, que é legal, será que não é legal? A gente fez vários estudos relacionados à embalagem antes de optar pela lata. A lata é uma das opções, atualmente a gente só tem comercializado a lata por conta de uma crise de abastecimento de vidro no país, mas antes de colocar à venda nosso produto numa embalagem como essa, a gente fez um estudo, né? A lata, ela é inerte, ela é um produto que não vai transmitir nenhum tipo de sabor ou alteração para o nosso produto final. Além disso, não tem incidência de luz, protege o produto de luz, protege a fermentação. Então, é uma embalagem perfeitamente adequada para o produto e a gente toma os cuidados devidos no processo produtivo para entregar esse produto final com qualidade. Né? Você chegou a pensar numa long neck de vidro? Sim, antes da gente entrar nessa linha, nós chamamos de linha draft a lata. Nós só fazíamos em vidro, que era uma garrafa próxima à long neck. Só que em 2020, depois da pandemia, doutor, entrou uma crise de abastecimento de vidro muito forte aqui no país. Então, as pequenas indústrias sofreram muito, não só de kombucha, mas também de cervejas, né? Cervejarias artesanais estão sofrendo ainda, porque ainda não voltou ao normal, né? Então, a gente está passando por um momento diferente aí, né? Tem que se adaptar. Mas esse momento vai demorar mais 2 anos, viu? Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala que vai passar, mas vai demorar, gente. Vamos se adequar, né? Olha, a pior pandemia que teve foi lá a gripe espanhola, né? Acho que em 1818, uma coisa assim. Demorou 3 anos para acabar. Essa pandemia não foi igual àquela, mas já estamos tendo uma queda. Tem muita coisa que não é científica, hein? Nós estamos vivendo um momento muito ruim do ponto de vista de desacreditação, e o pessoal, brigas políticas, isso tudo complicou demais, eu não quero entrar nesse detalhe. Mas o vírus vai cair, não tenha dúvida. Ele vai cair quando o público estiver imunizado a cepas que estão sofrendo mutações. É normal isso. O H1N1 até hoje está mutando, certo? Mas cada vez que ela muta, você tem uma imunidade à cepa anterior, ou porque você pegou a doença, ou porque você vacinou, você vai sempre pegar mais branda. Até a hora que fica chama endêmico, né? Vai ficando sempre uns casinhos assim, sem grande gravidade, mas isso vai demorar uns 2, 3 anos, eu acho. Então a indústria, mas vai caindo, a indústria toda precisa se adaptar, e aí a gente vai trazendo novidades, mas nenhuma novidade antes é sempre analisada, né? Nunca é colocada tão... Coloca lá na tua lata, kombucha anti-covid, você vai vender pra caramba. Se pudesse, a gente colocava, viu, doutor? Fala assim, a analisou kombucha e não tem vírus, é anti-covid. Né? Valéria, doutor Enio, olha, faz 1 hora aqui que a gente está na live, eu fiquei muito, muito feliz. Eu não consegui ver as perguntas do pessoal, então eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se vocês quiserem fazer as perguntas, depois a gente responde para vocês, tá? Desculpa, porque travou aqui, eu não consigo ver as perguntas, mas a gente dá continuidade aí para depois responder. Qualquer coisa a gente pergunta para o doutor Enio, se for muito específico também. E queria muito agradecer todo mundo que participou, agradecer doutor Enio, sou fã, amo o senhor de paixão. Valéria, que além de ser uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que preza aquilo que ela faz, e ela está muito preocupada com a saúde daquele que está consumindo o produto dela, e eu fico muito, muito, muito feliz de estar junto aí com você nessa sua caminhada. E só agradecer, gente, só agradecer mesmo. Obrigada. Olha, eu agradeço muito. Para mim foi uma live que eu mais aprendi do que falei. Eu não conhecia a parte que a Valéria falou da kombucha, muito interessante. Essa parte tecnológica. O melhor é a troca, né? Kombucha. Pouca gente sabe. Lhe convido para ir conhecer a nossa indústria um dia. Vamos sim. Deixa só passar essa fase, a gente vai. Exatamente. Com a Daniele também, que está fazendo todo esse trabalho. Com certeza. E eu acho é uma novidade, para mim, muito interessante. Principalmente que vai levar a resultados microbiológicos que a gente pode trabalhar nisso. Isso é muito importante.
Então vamos unir essas forças e vamos fazer força para criar. O critério é a lei e tocar a kombucha para frente. Isso aí. Vamos lá. Aí, para quem não conhece, pessoal que não conhece, que quer provar, ou se não, que não conhece a Bus, a gente só dá uma dica, tá? A gente está com uma rebaixa lá no site, está um preço maravilhoso para quem ainda não conhece. Os melhores sabores, os sabores mais vendidos estão com uma promoção, uma campanha, chama Econologia Bus. Entra lá, é só até segunda-feira, dia 31, só entrar no site bus.store. E aí já entra direto na nossa loja, vocês escolhem lá o que quiser, a gente entrega em casa. A de limão, tem uma de limão, maracujá e não sei o que. Podem provar que é maravilhoso, gente. Não só é maravilhoso, como é bom para a saúde, né? Isso muito, é verdade. É verdade. Gente, muito obrigada. Uma ótima noite para todo mundo, viu? Obrigado. Um beijo a todos, viu? Felicidade. Obrigada, tchau. Tchau.